Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Saúde Tech, né, o podcast da tecnologia na saúde. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a ventilação mecânica, um assunto extremamente relevante na utilidade, né? Ultimamente é um assunto muito falado e ninguém melhor, né, para falar sobre esse assunto do que Luciana Zago, né, que é a nossa querida amiga, minha amiga pessoal, que eu tenho imenso prazer de convidar ela aqui para estar no nosso primeiro podcast, né, abrindo com chave de ouro. E Luciana Zago, ela é mestra em educação, graduada em fisioterapia, pós em fisiologia do exercício, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, expert em gestão e análise de perfil, empresária, esposa, mãe de duas lindas meninas. Luciana Zago, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Jorge. Você sabe que eu gosto desse tema, né? Gosto muito de falar sobre isso. É a minha paixão, é a minha vida. Tá trabalhando com a terapia intensiva, em UTI, fisioterapia respiratória. Então, para mim é um prazer mesmo estar aqui com você, que também é meu amigo pessoal. E muito obrigada pelo convite. Então, falando sobre esse tema, gente, só para iniciar aqui, né, Luciana, queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Sua trajetória de vida até chegar aonde você é hoje, com todas essas referências que eu acabei citando aqui. Então, eu sou mineira, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, e eu me formei em Uberlândia, que é 100 quilômetros da minha cidade. Eu me formei em 96, já tenho alguns anos aí. E aí, desde daquela época, eu só trabalhei com a fisioterapia respiratória intensiva e a cardiovascular. Eu me decidi a área que eu queria seguir no estágio, né? Que é o último ano que a gente faz o estágio hospitalar. E aí, nessa época, eu me apaixonei pela UTI. Eu passei vários perrengues, assim, vamos dizer, né? Vários sustos na UTI enquanto estudante. Então, eu me apaixonei por essa área. E ventilação mecânica também era uma das minhas paixões. Eu via aquele ventilador apitar, eu via aquele ventilador. Naquela época não tinha tanta coisa sofisticada igual tem hoje, né? Mas mesmo assim, eu me apaixonei e eu gostei muito. E aí, quando eu me formei em 96, eu me lembro que eu queria essa área, eu queria seguir a fisioterapia respiratória. E o meu primeiro trabalho foi numa clínica de ortopedia. E aí eu disse, meu Deus, o que fazer, né? Porque a gente tem que ter uma formação genérica, então eu sabia um pouco de tudo, mas eu era recém-formada. E caí numa clínica de ortopedia. Eu fiquei nessa clínica 6 meses. E a clínica era de frente ao maior hospital de Uberaba, que era a referência, né, um hospital grande, regional, que era a referência de UTI, de grandes técnicas, né? E aí eu ia para o meu trabalho todo dia, olhava para o hospital e dizia, eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui. Então, meu sonho era trabalhar naquele grande hospital, né, lá em Uberaba. E aí eu fiquei nesse consultório 6 meses e comecei a ir no hospital, que era em frente. Aí eu fazia visitas no hospital e fiz amizade, levei meu currículo e me ofereci para ser estagiária. E me ofereci para ser estagiária de graça, assim, porque naquela época não tinha remuneração, não tinha estágio remunerado, não tinha nada que hoje tem, né? Eu digo que hoje, o aluno de hoje é bem diferente daquele aluno de quando eu me formei, de 25 anos atrás, né? E aí eu me ofereci para fazer estágio nesse hospital. E eles me aceitaram e eu fiz quase 1 ano de estágio nesse hospital. E eu vou te dizer que foi o que eu aprendi na fisioterapia respiratória, na ventilação mecânica, foi esse tempo que eu fiquei lá praticando. Então, eu aprendi muito. Eu conheci muitos médicos, muitas pessoas que me deram a mão, me ensinaram muita coisa.
E aí eu me apaixonei mais ainda, né? Eu disse, vamos embora, e eu quero essa área mesmo, é essa área que eu quero. Eu fazia cursos, sempre fiz muitos cursos. E minha mãe até brinca, você não para de estudar, não? Não, não paro. Eu quero fazer sempre alguma coisa, eu quero estar sempre fazendo um curso. E eu fazia vários cursos, eu ia para São Paulo, para Ribeirão, que é perto lá em Minas, né? Aí eu ia para fazer os cursos, eu ia com a equipe, a gente discutia. Então, assim, cresci muito lá dentro. Quase um ano de estágio voluntário, sem receber nada, surgiu uma vaga para ser fisioterapeuta da UTI. Aí eu disse, essa vaga é minha, né? Mas participei do processo seletivo, né? Fiz a prova, participei do processo e fui aprovada. E aí eu comecei a trabalhar no hospital que eu tanto queria. Nesse hospital eu fiquei 4 anos e meio. Porque no tempo que eu estava lá no hospital, eu fui convidada para dar aula na faculdade, que também era um sonho. E assim, eu tive que aprender a falar em público, eu tive que aprender a dar aula, porque era o que eu queria. Eu era muito tímida, eu ainda sou muito tímida. Sendo bastante isso. Eu era muito tímida, eu tinha muito medo de falar, mas era o que eu queria. Então eu disse, eu vou aprender, eu quero ser professora, eu vou aprender. Aí comecei a fazer cursos também, cursos para vencer o medo, cursos de oratória, essas coisas assim. E entrei na faculdade, fiz a prova de seleção também e passei e fui ser professora de fisioterapia respiratória. Eu era professora de fisioterapia respiratória e era supervisora de estágio na UTI, que era na mesma UTI que eu trabalhava. Então, eu ficava de manhã como profissional e à tarde como supervisora de estágio. Eu fiquei assim 4 anos e meio, até que eu conheci Aracaju. Eu enviei o meu currículo errado para a universidade, que na época tinha o mesmo nome da UNIT daqui, né, Universidade Tiradentes, e lá em Minas era a Universidade do Triângulo, mas também era UNIT, que por coincidência é a universidade que eu formei. Agora hoje é a Unitri, não é mais UNIT, porque a UNIT daqui, por ser mais velha, ganhou, né, o nome e lá teve que mudar. Aí eu entrei na internet para mandar o meu currículo para a UNIT de lá. E veio para a UNIT de cá. Eu entrei na página errada e veio para a UNIT de cá. Aí eu fui convidada para vir para cá. Isso em 2002. Fui convidada para vir para cá, para dar aula de fisioterapia respiratória e também ser supervisora de estágio. E lá eu estava passando por uma fase que eu tinha perdido um bebê e eu queria mudar, porque eu gosto muito de desafios. Eu gosto muito de fazer o diferente. Eu não gosto de fazer o que todo mundo está fazendo. Eu gosto de ser diferente. Repetível. Então, eu mandei o currículo e vim para cá. Na época, 2002, eu vim para conhecer Aracaju, porque eu ainda fazia mestrado. E o meu mestrado era em Franca, lá perto de Minas também, né? Então, para morar aqui e continuar fazendo mestrado lá de 15 em 15, eu não ia conseguir. Aí eu recusei o convite. Foi bom porque eu aproveitei as férias, conheci Aracaju, conheci a cidade, preparei, mas não vim. Naquela época, 2002, eu não vim. E aí, passou um ano, as coisas mudaram, mas eu continuava no mesmo hospital e continuava dando aula. Aí surgiu novamente o contato com Aracaju, e novamente foi feito convite. E aí, dessa vez, eu disse, agora eu vou. E aí, me mudei para Aracaju em 2003, fez 20 anos, né, que eu moro aqui em Aracaju. Eu fiquei na universidade há 20 anos, dentro da fisioterapia respiratória, e aí eu fui para a cardiovascular, que é um pouco semelhante, mas tem especificidades bem diferentes, mas é coração, pulmão, né? Então, é o que eu gosto. E a terapia intensiva. Nesses 20 anos que eu fiquei em Aracaju, eu fui coordenadora do curso de fisioterapia, 2 gestões, isso soma mais ou menos 12 anos. E nesse tempo eu fui para Maceió também, porque naquela época iam implantar o curso de fisioterapia lá,
E aí eu fui também ser professora lá. Lá eu passei num concurso de PSS, que era processo seletivo para a UTI. E aí o tempo que eu fiquei lá dando aula, eu também trabalhava na UTI lá, no HGE, que era o hospital regional de lá. Outra experiência de vida, porque eu sempre digo aos alunos, você pode ter a base melhor que você tem, você pode ter a melhor teoria que você tem por investimento, por tudo, mas se você não tiver a prática, não vai, né? Então, esse tempo todo que eu estive na UTI, tanto lá em Minas quanto em Alagoas, foi o que me fez aprender, o que me fez apaixonar mais ainda pela fisioterapia respiratória. E aí, quando eu vim para cá, eu vim com uma mala de livros, vim sozinha, porque eu não tinha filhos ainda, eu já era casada, mas não tinha filhas. Eu vim na frente, vim sozinha, porque eu tinha que começar a dar aula. Vim eu, uma mala de roupa e uma mala de livros, só. Depois de 2 meses é que veio meu esposo, a mudança, né? E aí a gente se fixou aqui em Aracaju. Nesse tempo todo para cá, tem 2 filhas, uma de 17, uma de 11, 2 meninas. Uma é aracajuana, a outra é sergipana. Porque foi no tempo que eu morei lá, né? Mas elas têm muito orgulho de dizer que são nordestinas. Pais mineiros e as 2 meninas nordestinas. Então, assim, a minha história é muito bonita com Aracaju, eu gosto muito de Aracaju. E às vezes eu já pensei em voltar, mas algo me prende aqui. Eu ainda não consegui deixar, né, pensar em deixar Aracaju, não, porque eu gosto muito daqui. Eu acho que a gente compartilha do mesmo pensamento, né, nessa terra aqui, que eu também sou baiano, vim para cá, me apaixonei pela terra e estou aqui até hoje, então realmente essa terra é apaixonante. E uma coisa interessante que você falou aí na sua trajetória, em especial a forma como você se predispôs, né? Passou um ano, né, sem remuneração para predisposição de aprender pela sua meta, o objetivo que você queria era estar ali. Então isso me ensina muito, né, para a juventude hoje. Eles precisam realmente focar, mas o foco sem ação não dá resultados. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer isso, né? O que você fez é ver se predispor a uma situação financeiramente não tão satisfatória por um período de tempo curto ou necessário para que você possa alcançar o seu objetivo de forma mais plena, de forma muito mais célere. Então, acho que isso é fundamental. E parabéns, né? Eu acho que nós temos que ter primeiro sonho, né? A gente precisa sonhar, porque se a gente tiver sonhos, a gente tem objetivos para alcançar esses sonhos, né? E desde muito jovem eu sonhava em ser fisioterapeuta intensivista, eu sonhava em ser professora, eu sonhava em morar fora, não em Aracaju, mas eu queria alcançar horizontes, eu queria sair da cidade, porque eu queria outra vida, né? Então eu sempre quis isso. E, como ele disse, eu gosto do diferente, porque o que todo mundo está fazendo, daqui a pouco cai na mesmice, né? Maravilha. E os meus alunos já entendem, assim, às vezes a gente fazia um evento, fazia alguma coisa e eu dizia assim, sabe, né? Já sei, professora, a senhora quer novo, quer diferente, né? Inovação sempre, né, Luciana? Muito bem, muito bem. Então, Luciano, depois dessa linda trajetória, né, sua aqui, e com certeza aquela falha lá no site da Unit nos favoreceu. Foi, Hoje, foi um erro os sergipanos acertado. tiveram o privilégio de ter você como mestra ensinando os fisioterapeutas do estado. Então, somos muito agraciados com isso. Mas, falando agora sobre um tema que foi um tema muito polêmico e um tema que realmente impactou a humanidade como nunca, né? Covid-19. E você, como fisioterapeuta, você percebeu, talvez, o que aconteceu, né? Uma necessidade que se mostrou latente com essa pandemia, em especial para os fisioterapeutas, né? O que você tem a falar sobre isso? O Covid, ele foi um divisor de águas na vida de todos nós, eu acho, né? Eu imagino. Porque nós tivemos a época da pandemia, do Covid, que realmente foi uma época que várias pessoas morreram, várias pessoas tiveram que ser assistidas, né? Realmente foi uma tragédia. Por outro lado, eu acho que outras coisas, né? Outras perspectivas, outros sonhos, outras coisas que talvez estava guardado, né, no ser humano, ele foi aflorado no Covid. A fisioterapia teve um boom no Covid, porque
houve a necessidade de fisioterapeutas, houve a necessidade de qualificação e mudança de protocolo. Porque hoje a gente tem vários protocolos mudados, né, pelo Covid, pela a inflamação que era, pela contaminação, a forma de contaminar. E como uma coisa muito nova, as pessoas também se debateram, né, para um tratamento correto, não só da físio, como também na medicina, né, os outros profissionais também não sabiam muito bem como lidar. E como a procura foi muito, a necessidade de, como é que eu vou dizer, de estudos, né? De inovação, de estudos, de procurar pesquisas científicas, né? Na área, foi realmente muito, muito necessária naquela época, né? Eu acho que até hoje a gente tem esse reflexo, porque a fisioterapia foi reconhecida, né, por esse momento. E principalmente a respiratória, principalmente na UTI. Apesar que a via de transmissão era a via inalatória, era através de nariz e boca. Mas o Covid, ele não acometia só o pulmão, né? O paciente teve vários acometimentos. E com isso a fisioterapia também atuou, né? Alteração circulatória, fraqueza muscular, muitas dores. Os pacientes ficaram muito debilitados no pós-Covid também. E até hoje a gente atende paciente pós-Covid que tem ainda sequelas, né? Que cada pessoa tem a sua individualidade, cada um foi de um jeito, mas isso a gente vê até hoje. Então eu digo que nem tudo foi ruim, porque muitas coisas tiveram que ser estudadas, muitas coisas tiveram que ser mudadas por conta do Covid-19, né? E em relação à parte pessoal, eu acho que todo mundo teve a oportunidade de se olhar, o que ninguém fazia, né? Olhar para a sua família, olhar para os seus filhos, olhar para a sua casa. Nessa época da pandemia, eu não estava atuando na UTI, eu estava como gestora. E eu senti muito isso, porque houve aquela época da mistura do Zap, todo mundo tinha Zap, o home office, e você ter que trabalhar em casa, e você ter que fazer aquelas coisas para suprir, né? Ser mãe, dona de casa, ser profissional, ser tudo ao mesmo tempo, da mesma forma, e dar conta de tudo. Então, eu acho que a parte pessoal também, ela mudou muito na época do Covid. Por isso que eu digo que foi um divisor de águas, porque foi na minha vida também. Foi nessa época que eu repensei o que é que eu estava fazendo na minha vida, como minha vida estava, o que é que eu queria para mim, o que é que eu queria mudar, o que é que eu não queria mais. Então, foi importante, foi significativa essa época. Então, justamente, Luciano, e eu acho que assim, a Covid, como você bem trouxe, um divisor de águas, né? Eu acho que o mundo enxergava a área da saúde de uma forma antes da Covid e depois da Covid enxergou de outra forma. Eu acredito que houve situações em que houve validações de testes, validações de protocolo como nunca antes, né? Eram testes feitos, inúmeros testes feitos em questões de horas, minutos, dias. Então, conseguia validar muitos protocolos, por isso que houve essa alteração, por isso que houve essa qualidade pós-Covid nos protocolos que foram estabelecidos. Com relação às pessoas, né? Muitas delas que tinham tratamento, precisaram parar o tratamento. Então, com certeza, não só os que estavam na UTI, mas os que estavam após o período da Covid precisaram rever esses pacientes. Os pacientes precisavam novamente ser retomados, todo o processo. Eu acho que, assim, talvez muitas pessoas não enxergavam a fisioterapia como sendo algo tão importante. E eu acredito que teve um aumento, né? A gente pode até procurar essas estatísticas, um aumento na busca. 750%. A fisioterapia cresceu 750% na pandemia. E essa questão de protocolo que você está falando é muito importante, porque assim, quando começou a pandemia, o desespero era tão grande e muitas coisas podiam, depois não podia mais. Por exemplo, a VNI. No primeiro mês de pandemia, não podia usar a VNI, porque a VNI, com a sua névoa que soltava, era um transmissor. Então, ia transmitir o vírus para outras pessoas, profissionais, para quem estava perto, né? Então, não podia. Primeira informação, primeiras pesquisas, não se usa.
A gente vê agora, no final, que a VNI valia ouro. Todo mundo queria usar VNI. Chegou uma época, Diógenes, que a gente não tinha VNI para alugar. De tanto que as pessoas usavam, e às vezes de forma desenfreada, de forma desinformativa, assim, porque você fica naquela coisa, tem que usar VNI, tem que usar VNI, tem que usar. E muitas pessoas usaram sem parâmetro, sem limite, né? Então, muitas descobertas, né? A FI mesmo, as pessoas antigamente só tiravam o paciente do ventilador mecânico, começavam o desmame com a FI com uma saturação de 92, uma FI razoável. Com a pandemia, isso caiu por terra. Paciente com Covid saturando 90, 91 e estava bom, né? Estava aceitável para aquele quadro clínico que ele tinha. Então, muitas coisas mudadas, muitas coisas alteradas, estudadas e Mais muitas importante coisas. desses estudos foram E validados. o que eu acho bem interessante, o que eu acho bem legal, é a questão da ventilação mecânica. Não só os parâmetros, né? Mas o ventilador mecânico também. Quantos ventiladores mecânicos a gente teve inovado, criado, né? Vocês mesmos são um exemplo disso, né? Dos ventiladores serem feitos e fabricados para atender, Uma né? demanda emergencial, sim. No Brasil houve, né? Teve instituições de ensino grandes que se uniram, né, para tentar consertar os equipamentos. Empresas, como empresas voltadas para a parte industrial, né? Elas separaram um pedaço da fábrica só para desenvolvimento de ventilação, que hoje ainda está sendo vendido, comercializado. Então, assim, realmente, essa necessidade alertou muitos fabricantes para a necessidade de construção, fabricação dessas tecnologias, e quem já fabricava de se atualizar, de modernizar. E aí onde a gente ganha, né? Hoje os equipamentos estão vindo com uma tecnologia absurda, que favorece muito o tratar do paciente, a evolução do paciente, né, de uma forma muito mais assertiva, sem precisar incorrer em erros humanos ou erros de uso, né? Mas nada disso vai ser de valia se os fisioterapeutas não se especializarem, não se qualificarem para usar essas tecnologias e para aprender realmente o funcionamento daquele equipamento em si. E sobre esse tema, eu queria trazer um assunto muito importante para você, para nós, que é a importância do manejo correto do ventilador pulmonar. Como é que você percebe essa importância, especialmente pós-Covid, né? Na minha época, Diógenes, quando eu comecei, né, lá no estágio, o fisioterapeuta ele não tinha autonomia para manusear, para fazer um desmame, para reduzir parâmetros, para fazer um recrutamento alveolar. A gente não tinha essa autonomia na época. Então, quando começaram a evoluir a físio, os ventiladores, os tipos, né? Os primeiros a pressão, Bismarck 7, depois eles foram evoluindo. A físio foi junto e foi mostrando a importância e o que poderia ser feito dentro da fisiologia. E isso foi muito bom, porque a gente eu fazia um recrutamento alveolar, eu fazia alguma coisa, fazia um raio-x antes e depois, mostrava o resultado, e com isso a gente foi conquistando, né? Então, a físio, nesses últimos anos, ela conquistou um patamar muito legal em relação ao manuseio do ventilador mecânico, em relação a saber ventilação mecânica, né? Porque o fisioterapeuta ele tem que saber manusear, ele tem que saber todos aqueles parâmetros para que serve. Mas é como você disse, não adianta de nada eu saber toda a mecânica, saber manusear a máquina se eu não souber fisiologia. Não adianta eu saber manusear, mas eu não saber como tratar um autopipe, o que é um autopipe alveolar, o que provoca no alvéolo, qual a distensão que vai ter naquele alvéolo, entendeu? E aí, um manuseio errado do ventilador mecânico, eu posso fazer um pneumotórax, eu posso fazer um barotrauma, eu posso fazer um volumotrauma, posso induzir um autopipe, e aí vai piorar o paciente. Então, o fisioterapeuta ele tem que saber a fisiologia,
ele tem que saber a fisiopatologia da doença, né? Porque cada doença tem uma especificidade. Então, tem patologias que eu não posso aplicar um PIP alto. Tem patologias que eu preciso aplicar um PIP alto. Então, a importância da fisiopatologia dentro desse contexto. E aí, a máquina. Então, não adianta eu saber só uma coisa, só saber fisiologia e não saber manusear a máquina, só saber manusear a máquina e não saber fisiopatologia, porque as coisas se entrelaçam, né? Uma coisa completa a outra. Então, além de eu ter que saber a fisiopatologia, eu tenho que saber manusear. E além de eu saber manusear o que é um PIP, o que é um volume corrente, o que é uma pressão limitada, as curvas, né, que são desenhadas no ventilador mecânico, eu tenho que saber montar. Porque se eu não souber onde vai cada peça, montar uma traqueia contrária, montar um sensor errado, montar alguma coisa assim, o respirador também não vai funcionar. Ou então ele vai funcionar de forma errada e vai acelerar ou provocar uma patologia no paciente. Então, é muito importante esse casamento, fisiologia humana, fisiopatologia da doença e manuseio do ventilador mecânico. Maravilha. Então, com certeza é muito importante, viu, pessoal? Vocês focarem e vocês estão se formando em fisioterapia, vocês que já são fisioterapeutas, em procurar se especializar, né? Talvez procurar cursos, né? Workshops que tratam especificamente dessa parte de prática, desse casamento, né, entre o uso do equipamento com a fisiologia para que as coisas consigam fluir de uma forma mais assertiva, porque a assertividade na ventilação mecânica significa vida. Então, não podemos errar de forma alguma. Exatamente. E nesse meio aí, a gente tem também os exames complementares, né? Que são os raios-x, as gasometrias, né? Que também nos dá um suporte em relação a saber os parâmetros do ventilador, o que a gente pode aumentar, o que a gente pode diminuir, né? E monitorar o paciente como um todo. Então, o fisioterapeuta na UTI, ele é multi, né? Multi no sentido de que ele tem que saber, além da fisiologia, ele tem que saber a patologia, ele tem que saber a mecânica, ele tem que saber a ventilação e ele tem que saber também cinesioterapia, que é o movimento do paciente, né? Porque muitos pacientes, e a gente não consegue separar. Na minha época, existia a fisioterapia motora e a fisioterapia respiratória. Hoje em dia não tem muito mais isso, porque a gente sabe que a retirada precoce do paciente do leito é o que é mais válido, é o que é mais importante, é o que vai acelerar a alta do paciente. Então, quanto mais eu tirar esse paciente, botar ele sentado, tirar ele do leito, botar ele para andar, melhor. Ah, mas pode, Luciana, andar com paciente em ventilação mecânica? Pode. Posso sentar um paciente com ventilador mecânico? Pode. A menos que ele esteja em coma, acamado, aí não vou conseguir. Mas se o paciente for ativo, colaborativo, a equipe, né? Aí a importância da equipe também. Avaliação correta. Porque a avaliação correta, a equipe também tem que ajudar. E eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Nem o médico, nem a enfermeira, nem o físio, nenhum profissional faz nada sozinho. Porque nós somos humanos e a gente precisa um do outro, né? E cada um na sua especificidade, cada um no seu ramo e respeitando os outros, né? Então, só quem ganha é o paciente. Certeza que amanhã, nós sabemos, pode ser um ente querido nosso ou nós mesmos, né? Então, é esse o ponto que precisamos levar em consideração. Perfeito, Luciana. Agora vamos entrar num outro assunto que envolve também, eu acredito que é um dos assuntos mais importantes, que envolve a questão tanto na fisioterapia como em qualquer outro ambiente na vida profissional, mas eu acredito que especialmente na área da saúde é um assunto que é de extrema relevância, que é a comunicação assertiva, né? Que é que você, como uma expert, né, em análise de perfil, que também já ministrou alguns cursos e tem um conhecimento muito importante, né? Na verdade, você se propôs a melhorar a sua comunicação, precisou fazer isso ao longo dos anos, né? Como a comunicação assertiva, ela é imprescindível para ter, na verdade, um resultado significativo, né? Que é a alta do paciente, que é uma melhora do paciente, que é evitar erros durante processos, procedimentos. O que é que você tem a falar sobre esse assunto?
A comunicação na minha vida, Diógenes, ela foi na marra, porque eu sou muito tímida. Eu tinha muita vergonha, apresentar trabalho na escola, eu me tremia, eu passava mal. Então, assim, eu tive que aprender. Como eu sou ousada, eu sou tímida, mas eu sou ousada, eu queria crescer. E para eu crescer, eu precisava falar. Mas, na verdade, eu tinha vergonha porque eu falava muito baixo. Então, quando eu estou com o microfone, eu me sinto poderosa. Porque a minha voz fica aumentada, né? Então, eu me sinto poderosa. Então, eu fiz muitos cursos. Eu fiz muitos cursos de oratória, eu fiz muitos cursos de postura, aprender a falar. E, na pandemia, por esse problema todo assim da gente ter que se auto-olhar, eu disse, eu quero estudar mais. E aí eu fui para uma outra vertente da minha vida, que foi outro divisor de águas, que foi o curso de coach, análise de perfil comportamental. Então eu entrei e fiz um monte de cursos na Febracis. E esses cursos também me ajudaram muito. E você precisa se comunicar o tempo todo. O tempo todo você está se comunicando. E vendendo também, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de vender, tenho pavor de vender, eu não gosto de vender. E na verdade você se vende o tempo todo. Você se vende para o seu paciente, você se vende... fisioterapia não é vender. É sim. Você vende sessões de fisioterapia, você vende bem-estar para o paciente, né? Então, quando na pandemia eu comecei a fazer esses cursos todos, eu tive um outro olhar da comunicação. Eu aprendi que a gente precisa se comunicar e não só se comunicar com o aluno em sala de aula, né? No meu caso, que sou professora. A comunicação vai muito além. A comunicação, ela vai com a família do paciente, com o paciente, ela vai com a sua equipe de trabalho, né? Se você não tiver uma boa comunicação na sua equipe, eu fui gestora há uns 12 anos, mais ou menos, na minha vida, e a gente nunca está pronto, porque a gente sempre tem que aprender mais. Eu digo que a gente nunca tem que parar de estudar. Então, uma das coisas é ter sonho, ter perseverança, ter meta, ter humildade para dizer eu não sei, eu preciso aprender mais. E aí, quando eu comecei a fazer esses cursos, eu vi que a gente podia ter muito mais sucesso se a gente se comunicasse melhor. Inclusive na própria casa. Com esse curso de análise de perfil, eu aprendi até lidar com meu esposo, com as minhas filhas, com a minha família, que são pessoas diferentes, cada um tem um perfil. E a gente fica querendo, Diógenes, mudar as pessoas. E ninguém muda ninguém. A gente só muda se a gente quiser. Não adianta você dizer, você tem que mudar, você tem que melhorar, você tem que largar disso, você tem que fazer aquilo. Se a pessoa não quiser, ela não vai mudar. E aí, estudando bem essa análise de perfil comportamental, eu aprendi que a gente precisa respeitar, a gente precisa entender e a gente precisa aprender a conviver. Porque, como eu disse, aquela pessoa que é dominante, ela não vai mudar. Ela vai ser dominante e você vai ter que aprender a lidar com essa pessoa. Então, são 4 tipos de perfis, né? O dominante, que é aquele que é bem incisivo, ele é focado em metas, ele é focado em desafio. Então, ele só vê a meta, ele só vê o desafio. E, às vezes, as pessoas que estão em volta, ele acaba machucando, ele acaba passando por cima. Mas não é porque ele é mau. É porque o perfil dele é um perfil dominante. Então, nós temos na teoria do DISC, que é a teoria do perfil comportamental, né? Que é o dominante, o influente, o conforme e o estável. O dominante é o que eu disse, bem ousado, gosta de desafios. O influente gosta de pessoas, porque ele gosta de ser persuasivo, ele gosta de lidar com pessoas, agradar pessoas, estar sempre rodeado de pessoas, e ele se dá muito bem em vendas, ele se dá muito bem em persuadir as pessoas, ele gosta muito de estar nesse meio. O conforme, que é aquele totalmente
milimetrado, cheio de regras, cheio de normas, cheio de detalhes. Então, o conforme ele é todo regradinho, assim, ele é todo perfeccionista ao extremo. Regime militar, bem, né, cheio de regras. E o estável. O estável, o próprio nome já fala, é uma pessoa de estabilidade. É uma pessoa que não gosta muito do novo, tem medo do novo, gosta de fazer sempre a mesma coisa para não errar. É uma pessoa que gosta de cumprir regras. É uma pessoa que planeja muito. Então, quando você entende esses 4 perfis, você, por exemplo, que é empresário, dono da empresa, você vai saber exatamente onde colocar cada um dos seus profissionais, porque você sabe o perfil dele. Então, quando a gente não sabe, a gente até aproveita aquela pessoa porque ela é boa, porque ela tem uma índole boa, porque ela é competente, ela tem um caráter legal, mas ela pode estar no lugar errado. Ela pode estar no lugar errado. Então, às vezes, o que é bom é esse balanço. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam muito: qual é o melhor perfil? Qual é o melhor líder? O melhor líder é o seu perfil. Porque você tem que ter um perfil, que seja ele qual for, e saber lidar com os outros. E aí você torna um bom líder. Porque você sabe lidar, respeitar e conhece cada um dos seus funcionários. Porque às vezes ele está no lugar errado. Uma pessoa conforme, ela é cheia de regras, ela é cheia de perfeccionismo. Se você botar ela muito de frente com as pessoas, não vai dar certo. Porque ela gosta do calmo, ela gosta do quieto, ela gosta de um tempo para pensar, ela gosta de fazer tudo muito perfeito. E muito barulho do influente deixa ela muito desorientada. Desconcentra, ela não gosta. Agora, um influente, se você colocar ele trancado numa sala para mexer com planilha o dia todo, ele vai pirar. Porque ele gosta de pessoas, ele quer falar com pessoas, ele quer ficar com pessoas, ele quer se expor o tempo todo, entendeu? Então, é isso que é legal. E eu, porque na verdade eu fui fazer esse curso para mudar o meu esposo, para mudar o meu marido, eu queria mudar ele. Acho que você mudou mais do que ele, né? Foi o contrário. Como ele é conforme, eu não suportava o perfeccionismo, o detalhismo, aquela coisa toda. Eu queria mudar ele. E aí na primeira aula eu entendi que quem tinha que mudar era eu, não era ele. E os nossos perfis são completamente diferentes. Mas é legal que um se completa o outro, né? Um faz o complemento e faz... E hoje a gente se entende. A gente até brinca com os nossos perfis, né? E hoje a gente se entende. Mas, às vezes, a imaturidade... Tanto chefe com funcionário, tanto namorado com namorada, mãe com filho, adolescente. Às vezes as pessoas querem bater de frente e querem mudar a outra. E você não vai conseguir mudar ninguém, porque ninguém muda ninguém. Tem que aceitar. Na verdade, é um aceitar e aprender a lidar, né? Sim. Eu tenho uma filha que é dominante, eu tenho outra que é estável. A estável é parada, que é quase de ré. E a dominante é acelerada, quase que eu tenho que ficar parando. Então, eu não posso ter a mesma comunicação do mesmo jeito com as duas, porque não dá certo. Então, até as palavras, a gente aprende a escolher para convencer, né, a pessoa e ter mais assertividade na comunicação. E é muito legal mesmo. Maravilha. E assim, a gente compactua do mesmo problema, né, anterior, também era muito tímido, né, anos atrás era uma pessoa extremamente tímida. E eu acho que assim, uma das coisas que a gente ganha sendo tímido e depois, né, começando a aprender a falar, a melhorar a nossa oratória, é que a gente aprende a ser um bom ouvinte. Né? Porque quem é tímido tem medo de falar, então ele ouve mais do que fala. Então hoje a gente consegue ouvir melhor, que eu acho que é aí que está o segredo da comunicação assertiva. Para você ser um comunicador assertivo, você tem que aprender a ouvir, porque esse é o ponto principal. Né? Aprender a ouvir, você vai conseguir fazer uma interlocução com maior assertividade, você vai conseguir transmitir de forma mais clara. Então, acho assim, independente de qual é o meu perfil,
eu preciso aprender a comunicar-me assertivamente com todos os outros perfis para que eu consiga evoluir. E quando falamos no assunto especialmente voltado para a saúde, eu acho que isso aí é importantíssimo. Eu acho que deveria ser um treinamento obrigatório em todas as instituições hospitalares. Comunicação assertiva entre os colaboradores, né, para que uma solicitação de uma dosagem específica de um medicamento não possa ser interpretada de uma forma errada e fazer uma dosagem errada, né? Às vezes um pedido, uma solicitação, uma necessidade real, seja mal interpretado como uma ordem e muitas vezes leva a pessoa a não querer seguir aquela ordem porque se acha superior à pessoa que solicitou. Então, assim, eu acredito que a comunicação assertiva é uma das bandeiras que eu levanto, que é importantíssimo, especialmente na área da saúde, ser feito treinamentos, ser feito cursos voltados para a equipe, preparação contínua, educação continuada com a equipe hospitalar, para que todo o corpo consiga se comunicar com uma só voz. Exatamente. Como empresário, assim, como dono de empresa, empresário, é muito interessante esse curso, esse treinamento. Porque você, no final da análise de todo o perfil da empresa, por exemplo, todos os funcionários da empresa, no final a gente faz o que a gente chama de DNA organizacional. E aí, baseado, por exemplo, você tem 15 funcionários, os 15 funcionários fizeram análise de perfil. E aí cada um tem um perfil diferente e os perfis podem ser misto. Por exemplo, você pode ser um DI, que significa que você é dominante e influente. Como é que é isso? Quando no gráfico você tem uma dominância ou uma influência acima de 50%. O que tiver no gráfico, na hora da análise, o que tiver no gráfico acima de 50%, você é o seu perfil. Abaixo de 50%, não. Então, se você for um DI, você é um dominante influente. Você é tanto dominante quanto influente, porque muitas pessoas são assim. Muitas pessoas falam, eu tenho um conformismo, mas eu também gosto de lidar com pessoas. Então, você é um conforme influente. E através desse DNA, as pessoas veem, o empresário vê o quanto ele está errando em colocar um funcionário num setor e não no outro. Então, é legal porque você consegue fazer isso, você consegue distribuir. Nós já fizemos treinamentos que, a partir desse DNA, todos os funcionários da empresa foram remanejados. Porque você vê que a pessoa estava no lugar errado, ela estava fazendo a função ao perfil. Né? E ela tem que fazer a coisa certa, estar no lugar certo. É muito interessante, muito interessante. Um outro assunto, que eu acho que é um assunto que você já trouxe à tona aqui, mas que você como uma empreendedora, né? Uma mulher que tem todo esse histórico, né, escolar, podemos dizer, esse histórico de vida, esse histórico de experiências, né, ao longo dos anos, e que também é uma empresária, né? Então, como é isso como aí? Como ele disse, eu fui fazer o curso para mudar meu esposo, né? E aí, ele tem 3 empresas. E eu vi, assim, eu ficava de fora vendo o que poderia ser mudado, né? Uma análise de perfil, um treinamento. E aí eu comecei a pensar nisso e comecei a querer inovar mais ainda e querer sair, né? E fazer outras coisas. Então, hoje eu tenho a empresa de cursos e treinamentos. Eu sou fisioterapeuta de alma, corpo e coração. Eu amo fisioterapia. E aí, quando eu saí da gestão, era engraçado que as pessoas diziam assim, mas você vai atender? Eu disse, vou atender, eu sou fisioterapeuta. Eu vou atender, o que eu sei fazer é fisioterapia, né? Então, mexendo, depois de sair dessa gestão, eu tive essa necessidade. E por esses cursos, né? Por esses diversos cursos que eu fiz, eu vi essa necessidade de empreender. Então, às vezes eu vou atender um paciente, às vezes eu vou numa clínica, às vezes eu venho aqui, eu vou em outro lugar e eu já fico pensando o que a gente pode fazer ali para empreender naquele local. É um curso, é um treinamento, é a inovação de um produto, é a venda de um produto. Então, eu fico pensando o tempo todo o que pode ser feito para empreender mais e inovar mais ainda, né? Estou aprendendo.
Ainda tem muito que aprender em relação a isso. Mas já estou lá nas empresas do meu esposo. Ele tem uma empresa de coleta de resíduos hospitalares. E aí eu já estou lá fazendo a análise de perfil, fazendo as palestras, já está mudando, né, a cara da empresa. Ele tem uma outra empresa de transportes, que transporta adubos, que é uma empresa de transporte de sólidos e grãos, adubo, essas coisas assim. Que é uma empresa familiar, aí é mais difícil ainda, né? Você mais complicado. é mais. Porque quando a gente começa a aprender, Diógenes, é assim, você começa, e você já deve estar sentindo isso com a inovação que você quer fazer, com os cursos que você quer fazer. Você renova até seu ciclo de amizades. Sim. Até as suas amizades, eu estava comentando isso com meu marido esse final de semana. Tanto tempo que a gente não vê fulano, ciclano, se afastou. Porque você vai seguindo e você vê que as pessoas que não querem te seguir por algum motivo vai ficando para trás. Ou às vezes é porque assim, você está num outro mundo, você está numa outra... E as amizades vão se renovando, né? Porque o local que você está é o que te molda. Então, se você quer ser uma boa pessoa, se você quer prosperar, se você quer inovar, ande com pessoas assim. Ande com pessoas que querem inovar, ande com pessoas que querem prosperar. Porque senão você vai ter pessoas que te puxam. Você está querendo ir e a pessoa está te puxando. Aí você renova suas amizades, você renova os lugares que você frequenta. E por algum motivo, os que não querem te seguir ficam te julgando lá atrás. Né? Então, assim, eu vivi isso muito. Porque eu decidi mudar, eu decidi prosperar, eu decidi. E é só o começo. É só o começo, porque eu quero chegar em patamares muito maiores do que eu estou, porque eu decidi isso para a minha vida. Então, tem gente que vai acompanhar, tem gente que a gente vai conhecer ainda lá na frente, mas a gente tem que estar com pessoas que nos levantam, pessoas que nos ajudam, pessoas que fazem parceria e que te levam para um curso, para que te leva para um evento, para que faça com que você seja diferente do que você já é, né? Evolua, né? De alguma forma. Mas isso acontece para a evolução e também para a regressão, né? Porque se você não quer nada, fica parado, estacionado, as pessoas vão e você fica. Perfeitamente. Né? Então, verdade. E nesse assunto você tocou um ponto aí, eu lembrei de algo bastante interessante também, que eu acho que é oportuno, que é, por exemplo, quando a gente acaba evoluindo, né? Acaba desenvolvendo novos projetos, algumas pessoas que são do nosso convívio acabam se afastando, primeiro porque as pessoas tendem a se unir com as pessoas que têm o mesmo pensamento, os mesmos gostos. Então a gente acaba mudando um pouco os nossos gostos, a forma como nós levamos a nossa vida, as pessoas tendem a se afastar e nós agregamos outras pessoas que têm esse mesmo pensamento e aí nós conseguimos ir à frente. Mas especialmente com relação ao empreendedorismo, eu acho que um dos pontos muito importantes e que teria que ser levantado também uma bandeira muito importante sobre esse assunto, que é a importância da inteligência emocional. Por que acontece? Empreender, para muitos, é simples. Eles veem nas redes sociais pessoas, vou empreender, vou fazer isso, né? Em pouco tempo a pessoa consegue ter carros e consegue ter uma evolução. Só que quando a pessoa em si vai evoluir, vai empreender, muitas vezes não acontece isso. Na maioria das vezes não acontece isso. E as pessoas não conseguem lidar com a decepção disso. Né? Então muitas vezes elas perdem a amizade e acham que não quero mais fulano porque está me prendendo e eu vou procurar novos ares, mas quando não dá certo, e aí? Ao meu ver, as pessoas desistem muito fácil. O que eu tenho visto, dentro da fisioterapia mesmo, né? Dentro do profissionalismo, assim, da área da saúde, é que as pessoas desistem muito fácil. E a gente vê isso no nosso aluno também, o jovem, né? É um jovem que está começando. E às vezes é muito difícil ele empreender, porque isso aí vai dar muito trabalho. Fazer cursos, participar de cursos, é caro.
E hoje ninguém quer investir, ninguém quer participar de um curso, ninguém quer ir para São Paulo, para Brasília, para outro lugar, ou mesmo aqui em Aracaju também. Às vezes tem um curso bom, tem um curso legal, mas a pessoa não quer pagar, não quer investir. Então, quando eu resolvi empreender, quando eu resolvi mudar de patamar, o investimento é alto. São cursos e cursos e cursos e cursos. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas o que esse curso te trouxe? Esse curso me trouxe um network, esse curso me trouxe um parceiro, esse curso me trouxe um evento. Talvez isso não reflete agora, mas vai refletir lá na frente. Né? Nós estamos, às vezes, caminhando para colher frutos que você semeou há 2 anos atrás. Né? Então, as pessoas, às vezes, não estão preparadas. As pessoas, às vezes, não estão preparadas para viver aquilo e desistem muito fácil. Porque não é fácil. A vida de rede social é linda. A vida de rede social é maravilhosa, porque as pessoas só postam o bom. As pessoas só postam o final de semana legal, só posta coisa boa. Ninguém posta coisa ruim. A luta, né? Não é postada, mas ninguém né? vê o que você precisou andar. Ninguém vê as pedras que você precisou, né, pular e o caminho que você precisou percorrer. Então, de 2 anos para cá, o meu investimento em curso é a prioridade da minha vida. Faço vários cursos, faço mentoria. Ah, mas mentoria é coisa de gente fraca, é coisa de gente frágil. Não é. Mentoria é network. Mentoria é você estar com gente que você quer crescer, que quer crescer como você. E se você está numa roda de conversa que você sabe mais que todo mundo, está errado. Você tem que saber menos para ter amigos que sabem mais que você, para você chegar nesse patamar e ir subindo. Às vezes você quer ser o mais inteligente da rodinha. E não é. O segredo não é esse. O segredo é você ser o menos inteligente para subir mais ainda. Para aprender com aquelas pessoas. Para colher o que aquelas pessoas têm de bom. Para te ensinar e te ajudar. Evolução. Verdade. Perfeito, perfeito. E eu acho assim, interessante, com esse ponto que você trouxe atenção também, Luciana, especialmente em eventos presenciais. O que aconteceu? Com a pandemia, as pessoas se acostumaram a fazer muitas coisas online, né? Então, muitas vezes se acostumaram tanto, não vou fazer esse curso, porque se eu for no YouTube, vou ter esse mesmo curso ou um curso diferente. Tudo bem, pode até ter um conhecimento, né? Pode até adquirir, mas ele não vai ter o principal, que é o calor humano. Aí tem uma situação que fala justamente sobre isso. Existia uma empresa que tinha um líder, e esse líder, ele incentivava a empresa, incentivava os colaboradores, e tinha uns colaboradores que não queriam estar ali, né? Estavam já desmotivados. Mas a alegria daquele líder, na forma como ele incentivava, na forma como ele engajava a equipe, ele tocava fogo, por assim dizer, no ânimo deles, fazia com que eles continuassem ali e acreditassem no crescimento da empresa. Aí houve uma situação em que esse líder, esse empresário, ele acabou saindo para ir para outra empresa, né, para uma filial em outro estado. As pessoas que estavam ali tinham contato com ele pelo WhatsApp, tinham contato por algumas, mas não foi a mesma coisa. Que o calor humano ele não conseguia ser transmitido pelos meios informativos, pelos meios digitais. Então, muitas vezes, quando a gente deixa de ter uma oportunidade de um evento presencial, a gente perde isso. Esse calor humano que muitas vezes é o que a gente precisa para a gente evoluir, não simplesmente o conhecimento. E a pandemia também nos trouxe muito isso, né? Sim. Porque na época de pandemia era tudo online, você não podia abraçar, você não podia chegar perto, Exato. Você não podia nada disso. Então, esse distanciamento aí pós-pandemia houve muito. Mas é preciso o calor humano. Eu sempre digo aos meus alunos, fisioterapia é mão, é toque. Se você não quiser tocar, se você não quiser pegar, se você não quiser olhar no olho, já está errado. Já está errado. Porque você vai ter que tocar, você vai ter que tratar, você vai ter que cuidar, não só do paciente, porque você tem que orientar a família também. Né? E você vai ter que orientar, você vai ter que falar, você vai ter que
mostrar como faz, né? Então já está tudo errado. Graças a Deus que a fisioterapia é uma área que ainda precisa do calor humano, ainda precisa do toque, ainda precisa do pegar, do falar, do olhar no olho. E as pessoas na pandemia perderam isso. As pessoas nem se olhavam, Diógenes. Às vezes eu fazia alguma dinâmica na faculdade, eu fazia alguma brincadeira na sala, alguma coisa, as pessoas não conseguiam se olhar. O tempo todo era baixando a cabeça, não conseguia se olhar. E se você não consegue olhar o outro, talvez você não consiga olhar nem você mesmo no espelho. Isso é verdade. Né? Então, é muito engraçado isso. E ainda bem que está voltando, né? Esse calor humano. E eu sempre falo, cursos presenciais, mentorias, essas coisas são tudo evolução, network, você está no meio, você querer, você ser incentivado. Que quando você vê um amigo crescer, quando você vê um colega crescer, você, quando tem inteligência emocional, você não tem inveja. Você quer crescer junto. Você quer subir junto, você quer aprender junto e você quer estar junto daquela pessoa. Né? Então é saudável. O que não pode é você ficar corroendo. Eu queria ser assim, mas não faz nada. Eu queria aprender, mas não faz um curso. Mas eu queria isso, mas não estuda. E eu sempre digo aos alunos, essa questão de internet, rede social, foi uma evolução, né, sensacional do meu tempo de estudante para cá. Só que a gente perdeu muita coisa também. Perdeu o ir na biblioteca, perdeu o sentar para fazer trabalho com os amigos. E o celular, ele tem tantas coisas que o jovem se perde e não consegue aproveitar tantas coisas que um celular tem, uma rede social tem, e às vezes você fica perdido. Então, hoje a gente precisa muito de inteligência emocional. Muito mesmo. E eu digo assim, Luciana, que a gente só dá valor ao conhecimento, a gente só dá valor às coisas na vida quando a gente se esforça para isso. É algo tendencioso do ser humano. Quando a gente exige um esforço, a gente dá mais valor do que quando a coisa vem de graça, vem simples. Então, hoje o conhecimento, ele não está sendo buscado. Na verdade, o conhecimento está invadindo as pessoas. E as pessoas não sabem lidar com isso. E como é algo que elas não procuraram, acabam não dando valor. Então, existe muito conhecimento valiosíssimo, relevantíssimo, à disposição das pessoas e passa pelas pessoas, é como se fosse uma barra de ouro passando na frente da pessoa, a pessoa nem percebe mais. Você falou a questão aí dos cursos online, né? Eu acho muito válido, mas a gente viveu isso na pandemia, que às vezes eu dava aula para ninguém, eu dava aula para nada. E eu dizia para os alunos, vocês estão aí, liguem as câmeras, abrem as câmeras, vamos conversar, vamos falar. Você está aí? E às vezes o aluno, né? Então, pelo menos o presencial, ele te força uma atenção maior. Ele faz com que você se prenda naquela atenção, que você faça a pergunta. Às vezes no online a pessoa tem vergonha de falar, tem vergonha de se expor, porque tem muita gente na sala. E o presencial, se o aluno tem vergonha, ele espera todo mundo sair e vai falar com o professor. Então, nada vai substituir essa interação presencial. E a inteligência emocional é fundamental. Porque hoje, com a pandemia, essa questão de ansiedade, insônia, medo, síndrome do pânico, isso tudo aumentou. Então, a gente vê jovens, a gente vê adolescentes. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu convivo, às vezes, com casos disso na escola. São crianças extremamente nervosas, são crianças extremamente... elas querem as coisas rápido para ontem. Por quê? Porque o celular é tudo ali, na hora, né? Às vezes a pessoa não tem paciência de esperar responder um zap. Um zap é mensagem, um zap não é falado o tempo todo. Você falando, a pessoa respondendo. Por coincidência, ela está online e tudo bem. Mas isso aumenta a ansiedade, né, dos jovens, isso aumenta aquela... Ninguém quer esperar, a gente vê as pessoas andando no trânsito xingando, falando, querendo passar. Então, assim, inteligência emocional hoje é tudo. É tudo. Então, muito obrigado, Luciana, por essa conversa, esse bate-papo tão legal, tão descontraído, né?
que com certeza espero que vocês tenham gostado e que realmente seja algo relevante para a vida de vocês, vocês possam tirar algum proveito do que foi abordado aqui e com certeza falar sobre fisioterapia, falar sobre ventilação, falar sobre vida, falar sobre como nós podemos melhorar como pessoa cada vez mais, independente de qual local estejamos, né? Mas especialmente voltados para a área da saúde, é o local que precisamos de pessoas muito mais equilibradas, de pessoas muito mais comunicativas, pessoas muito mais assertivas nas suas solicitações e pessoas preparadas para atender as solicitações das demandas que vão aparecendo, né? Porque, infelizmente, as doenças a gente não está livre delas, né? Vira e mexe, a gente acaba vendo... Muitas doenças, elas estão relacionadas com os fatores emocionais, né? Isso é provado cientificamente, né? Porque a cabeça, a mente adoece e o corpo padece, né? É o corpo que... Ela que controla tudo, né? Então, quando ela está deficiente, o nosso corpo não funciona da forma correta. Por isso que é tão importante a saúde mental, né? Das pessoas. A inteligência emocional tem tudo a ver com isso, porque vai te ajudar no controle emocional, vai te ajudar a evitar várias doenças, né? Provocadas por estresse, provocada pelo medo, provocada por várias coisas que a gente vê hoje aí. Pelo distanciamento social, por tudo. Diversos fatores. Verdade. Então, muito obrigado, Luciana, pelo seu tempo, né, sua disposição em vir aqui falar conosco e ficamos realmente gratos e lisonjeados pela sua presença. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria, obrigada pela amizade, obrigada aí e vamos ainda ter vários projetos juntos, se Deus quiser. Com certeza. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês e fiquem, né, na expectativa dos próximos podcasts, né, com pessoas ilustres. E nossa querida Luciana, com certeza, vai ser convidada várias vezes aqui para estar conosco falando de assuntos tão importantes como esse que foi tratado. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.